Bom dia, meus amores. Mais uma aula de ciência. A gente continua no capítulo de atmosfera e hidrosfera, ou seja, o capítulo 10 do livro didático de vocês, certo? E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre ar e atmosfera, certo? Bora lá. Bom, aí tem esse experimentozinho que eu coloquei as fotos aqui para vocês, certo? No início nós temos uma bola que não tem muito ar contido dentro dela, certo? Na imagem A, e se a gente pegar essa bola e jogar ela no chão, ela não saltará, certo? Se a gente apertar ela com os dedos, ela vai oferecer pouca resistência, certo? Ao aperto. E na imagem B, nós temos a bola depois de ser bombeada uma certa quantidade de ar para dentro dela, certo? Aí se nós jogarmos ela no chão, ela vai saltar bastante. E também se tentarmos apertar ela, ela vai oferecer bastante resistência ao aperto, certo? Então, na imagem A, é medido o peso da bola antes de ser bombeado o ar para dentro dele, certo? Então, esse peso é 445 gramas, certo? E depois de ser bombeado o ar, na imagem B, a gente pode ver que o peso passa a ser 449 gramas, certo? Então, a diferença é de 4 gramas e essa diferença é justamente o peso do ar, a massa do ar, certo? Que foi bombeada para encher a bola, certo? Então, a massa de ar que foi bombeada para encher a bola, ela pesa 4 gramas, certo? Então, esse experimento ele serve para mostrar que o ar ele tem massa, certo? Ou seja, ele tem massa. Ele aumenta a massa de um objeto quando é colocado dentro do objeto, certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a pressão que o ar ele exerce sobre a superfície da Terra, certo? Ao redor do nosso planeta há uma grande quantidade de ar que constitui a atmosfera terrestre, certo? E todo esse ar ele tem massa e esse ar ele é atraído pela Terra, certo? Ou seja, todo esse ar ele tem peso, certo? Então, a pressão atmosférica ou pressão do ar é o nome que se dá a uma grandeza que é decorrente do peso de todo esse ar que existe sobre nós, certo? Então, a pressão atmosférica pode ser medida num aparelho chamado de barômetro, certo? Que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, o barômetro. Então, diferentes localidades da Terra, pessoal, eles têm diferentes massas de ar sobre si, certo? Os moradores de uma cidade litorânea, eles têm maior massa de ar sobre suas cabeças do que os moradores de uma cidade montanhosa, certo? Se a gente usar um barômetro, ele vai registrar uma pressão atmosférica maior, aliás, menor em uma cidade litorânea do que a que ele registra em uma cidade, aliás, em uma cidade montanhosa, um barômetro registra menor pressão atmosférica. Já numa cidade litorânea, ele registra maior pressão atmosférica, certo? Então, o nível do mar é o ponto em que se registra maior pressão atmosférica, certo? Porque é o canto que tem mais massa de ar sobre si. Já numa cidade montanhosa se registra menor pressão atmosférica, porque, obviamente, como ele é mais alto, ele vai ter menor massa de ar sobre si, certo? E o nível do mar é a parte mais baixa da superfície terrestre e tem altitude 0 metro. O ponto mais alto da superfície terrestre é o Pico do Everest, que está a 8.848 metros acima do nível do mar, ou seja, quase 9 quilômetros de altitude acima do nível do mar, certo? Então, que fique claro,
o nível do mar é onde se registra a maior pressão atmosférica, certo? Por quê? Porque é o local mais baixo da superfície terrestre e, portanto, é o local que tem mais quantidade de ar, ou seja, mais massa de ar sobre si, certo? No pico do Everest é o ponto da superfície terrestre que se registra a menor pressão atmosférica. Por quê? Porque por ele ser o ponto mais alto, então ele vai ter uma menor quantidade de ar, ou seja, uma menor massa de ar sobre si, certo? Então ele vai apresentar menor pressão atmosférica. Então, quanto mais distante do nível do mar, quanto mais acima do nível do mar, menor será a pressão atmosférica, certo? E quanto mais próximo do mar, do nível do mar, maior será a pressão atmosférica, certo? Aqui só uma imagem mostrando um barômetro, certo? Que ficou meio distorcida, mas que vocês podem consultar ela no livro de vocês, certo? Bom, existem diferentes unidades para expressar a pressão atmosférica e entre elas estão o quilopascal, representado por kPa, e o milímetro de mercúrio, representado por mmHg. A pressão do ar ao nível do mar é 101,3 quilopascal e equivale a 760 milímetros de mercúrio, certo? Então, como eu já falei, esse valor ele diminui progressivamente quando subimos uma montanha, certo? Quanto maior a altitude, quanto mais distante um ponto estiver do nível do mar, menor será a sua pressão atmosférica, certo? E no próximo slide a gente vai ver uma tabela que mostra diferentes pressões atmosféricas em diferentes altitudes, certo? Então, aqui essa tabela, como eu falei para vocês, que aqui não dá para ver muito bem, mas no livro de vocês podem consultar ela que vocês vão ver bem direitinho, certo? Então, aqui na primeira coluna da tabela, mais à esquerda, a gente tem a altitude, certo? Começando de 0 metro, que é o nível do mar, certo? Essa parte destacada de rosa. E a altitude maior que tem aqui nessa tabela é 10.000 metros, certo? Na segunda coluna nós temos a pressão atmosférica, certo? Diminuindo à medida que a gente sobe na tabela periódica, ou seja, ao nível do mar ela é 101,3 quilopascal. Quando nós estamos a 10.000 metros de altitude, ela vai ser apenas 26,5, certo? Quilopascal. Então, à medida que a gente sobe na tabela, aumenta a altitude e diminui a pressão atmosférica, certo? Então, na segunda coluna, nós temos a pressão atmosférica medida em quilopascal. E na terceira coluna, a gente tem a pressão atmosférica medida em milímetros de mercúrio, certo? Então, o nível do mar apresenta a maior pressão atmosférica, certo? E à medida que a gente sobe na tabela, como está indicando aqui a seta, a gente vai ter o aumento da altitude e a diminuição da pressão atmosférica, certo? Então, para essa aula de hoje, vocês vão ter que ler as páginas 176, 177, 178 do capítulo 10, certo? E vocês vão responder as questões 8, 9, 10 e 11 na página 191, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, certo? Então, para responder as questões 8, 9, 10 e 11, vocês vão ter que consultar a tabela que a gente acabou de ver no slide anterior, certo? Que faz parte do conteúdo do capítulo. Então, como eu já falei, vocês vão ter que consultar a tabela que a gente acabou de ver no slide anterior, certo? E vocês vão consultar também essa tabelinha que está junto das questões do livro de vocês, que aí vai ter algumas cidades aqui, certo? E a altitude que essas cidades se apresentam, certo? Então vamos lá para as questões para ver se a gente entende melhor, certo?
Então, na questão 8, ele pede para vocês colocarem as cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Campo do Jordão e Recife em ordem crescente de pressão atmosférica, certo? Então, lá na tabelinha vocês vão consultar em que altitude essas cidades elas se encontram, certo? E na tabela maior vocês vão ver em que altitude, que pressão existe nessa altitude em que a cidade ela se encontra, certo? Na questão 9, quais das cidades da tabela devem ter pressão atmosférica igual ou muito próxima, certo? Então vocês vão consultar a tabela também, vocês vão ver se tem alguma cidade que tem pressão atmosférica igual ou muito próxima. Então isso aí vocês vão ver e vão relacionar com, vocês vão olhar as duas tabelas. A tabela que está apresentada o nome das cidades e a tabela que mostra a pressão atmosférica em diferentes altitudes, certo? Na questão 10, qual a pressão atmosférica em Recife? Então, vocês vão olhar na tabela pequena a altitude da cidade, certo? E vão olhar na tabela grande também, na altitude em que a cidade se encontra, qual é a pressão atmosférica nessa altitude, certo? E a questão 11, qual a pressão atmosférica no Morro do Chapéu? Do mesmo jeito, na tabela pequena vocês vão olhar a que altitude se encontra a cidade de Morro do Chapéu, certo? E na tabela grande vocês vão ver que pressão atmosférica corresponde a essa altitude, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, eu espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima.